Olá, pessoal. Hoje nós vamos ter uma aula conclusiva do nosso curso, Keynes, os bancos e o valor do dinheiro. Espero que você tenha gostado do curso. E eu gostaria de falar sobre a atualidade do pensamento do Keynes, em particular no período da crise do Covid-19. A crise do Covid-19 ele tem essa característica, dupla característica de ser, ao mesmo tempo, uma crise do lado da oferta e uma crise do lado da demanda. Ou seja, tem, por um lado, uma paralisia da atividade parcial, da atividade produtiva, por conta da necessidade de confinamento, e, ao mesmo tempo, também uma forte queda na demanda, também derivado desse próprio confinamento, atingindo mais determinados setores, por exemplo, o setor de serviço, muito afetado pela Covid-19, outros setores menos, como é o caso da alimentação, mas, sem dúvida, de forma geral, uma forte queda também na demanda. Então, uma outra característica do Covid-19, da crise do Covid-19, é o fato de que ela, ao contrário da crise de 2008, que foi uma crise que começou no sistema financeiro e depois atingiu a economia real, a crise do Covid-19 primeiro atingiu a economia real, a produção, para, na sequência, atingir o sistema financeiro. Portanto, como foi uma crise bastante generalizada, aguda, ela teve efeitos bastante generalizados sobre todo o sistema econômico. E, olhando a teoria keynesiana que nós desenvolvemos aqui no nosso curso, a gente pode pensar nas seguintes chaves para a gente entender a crise. Em primeiro lugar, do ponto de vista do trabalho do Keynes, há uma forte queda na demanda efetiva da economia. Nós vimos em outras aulas que os empresários mobilizam os fatores de produção, trabalho, capital, tecnologia, em função das suas expectativas de vendas futuras. Quando você tem um colapso nas vendas, você tem uma forte queda na produção e, consequentemente, também no emprego. Por outro lado, tem um momento de absoluta aumento da incerteza, das noções, conceitos fundamentais de Keynes, a ideia de uma incerteza radical, não probabilística. Nós estamos, durante o Covid-19, tivemos um momento de incerteza radical, no sentido de que não é impossível fazer uma razoável predição sobre o que vai acontecer com a economia. Então, foi um momento de incerteza forte. Essa incerteza forte, ela normalmente ela se expressa por uma certa paralisia nas decisões de produção e, sobretudo, nas decisões de investimento dos empresários. Por outro lado, a gente pode, uma outra chave que é interessante, é a chave da teoria da fragilidade financeira do Minsky. Nós vimos que o Minsky desenvolveu uma teoria no qual uma economia em expansão, você vai tendo uma redução nas margens de segurança por parte dos agentes, que vão se dividando para expandir as suas operações ativas, no caso das empresas, a atividade produtiva, no caso das famílias, o consumo. Isso vai levando uma gradual fragilização financeira da economia. Vimos lá, você sai de uma posição hedge para uma posição especulativa. A crise do Covid-19 não foi uma crise tipicamente minskiana. Não veio do lado financeiro, mas ela teve uma dimensão minskiana no sentido de que, conforme nós vimos, o Minsky trabalha com o conceito de
a chamada abordagem do fluxo de caixa. Os agentes, a viabilidade de sobrevivência dos agentes depende do quê? De ele oferir receita capaz de pagar as despesas financeiras assumidas ao longo do tempo. Então, o que observou na crise do Covid-19 foi uma forte retração das receitas das empresas. E essa forte retração das receitas das empresas pôde levar à insolvência das empresas, das unidades econômicas. Então, isso é uma questão importante que a gente vai discutir na questão das políticas adotadas. Por outro lado, um outro aporte importante do Minsky é a ideia de que você, para evitar um alastramento, uma difusão, um aprofundamento da crise econômica, o governo deve atuar tanto como o que ele chamou de Big Bank, o Banco Central atuando fortemente como emprestador de última instância do sistema financeiro, para evitar uma crise de liquidez, para evitar uma ruptura no mercado de crédito. E, por outro lado, o que ele chamou de Big Government, o grande governo, no qual o governo atua através da política fiscal contracíclica. No momento que a demanda privada se contrai fortemente, você tem que compensar essa queda da demanda privada com aumento no gasto público. Então, o Minsky dá o instrumental, junto com o Keynes, para a gente analisar e intervir na economia no momento de uma crise, como foi o caso da crise do Covid-19. Pois bem, quais são as ações adotadas, necessárias a serem adotadas pelo governo no caso da crise do Covid-19? São 4 as ações básicas. Uma delas é a questão da expansão da proteção social, particularmente procurando recompor a queda da renda dos trabalhadores. E essa queda da renda, no caso do Brasil, ela teve 2 segmentos. Você tem o segmento do mercado formal, as pessoas que estão empregadas, que paralisam parcialmente as suas atividades de trabalho, e tem o mercado informal, ou seja, os trabalhadores informais. Esses também, uma situação bastante grave, porque esses, particularmente, foram diretamente atingidos pelo confinamento das pessoas e pela queda das suas receitas. Então, são 2 segmentos que o governo tem que atuar, o segmento formal e o segmento informal do mercado de trabalho. Uma outra questão é a adoção de medidas de alívio financeiro das empresas. Conforme falei, as empresas passam a ter uma forte redução das suas receitas e, com isso, passam a ter dificuldade de honrar as suas dívidas, as dívidas com os bancos, as dívidas com os fornecedores, suas despesas diretas, inclusive com folha de pagamento. Então, o governo tem que atuar medidas para mitigar aliviar nessa situação financeira por parte das firmas, senão elas podem se tornar insolventes. Em terceiro lugar, o suporte a estados e municípios. No caso do Brasil, isso é importante, porque os estados e municípios não emitem dívida, só quem pode emitir dívida pública é o governo federal. Então, tem que compensar a queda nas receitas dos estados e municípios, injetando recursos, transferindo recursos. E, por último, injeção de recursos nos serviços públicos de saúde, que passa a ter as suas despesas ampliadas em função do próprio combate do coronavírus. Eu vou centrar a minha análise nos 2 primeiros aspectos, que é a questão da proteção social e das medidas de alívio das empresas. Inclusive, uma medida importante de alívio das empresas
a questão do postergamento de impostos e, sobretudo, a questão do crédito. As empresas precisam, né, que o crédito não paralise para que elas possam ter dinheiro nesse momento de queda de receitas, para não ficarem insolventes. Bem, é importante dizer que tem uma economia política complicada, né, dessas medidas adotadas pelo governo, né, porque o governo, inicialmente, nas palavras do ministro Paulo Guedes, quando aconteceu a crise ali na primeira metade de março, né, ele disse que o melhor remédio para enfrentar a crise é a adoção de reformas liberais, né? E, na realidade, as reformas liberais, sem entrar no mérito delas, né, não tem nada a ver com políticas de enfrentamento, políticas contracíclicas de enfrentamento de uma crise tão aguda como foi o caso da crise do Covid-19. Depois, o governo fez medidas de alívio, né, postergamento de impostos, adiantamento do 13º para aposentado, fez algumas medidas de adiantamento, né, de recursos sem efeitos fiscais, para depois ele se viu obrigado a ter que entrar de forma mais ativa na economia. E essa forma mais ativa, muitas vezes, foi feita a reboque, né? Reboque por pressão da sociedade, a reboque por pressão do Congresso Nacional. É o caso, por exemplo, do auxílio emergencial, que o governo inicialmente propôs uma medida de apenas R$ 200, e o Congresso acabou aprovando R$ 500, né, do auxílio emergencial para o setor dos trabalhadores informais. A própria redução de jornada de trabalho, né, das empresas, inicialmente o governo propôs uma redução de jornada de trabalho sem qualquer compensação salarial, né? Então, as pessoas reduziriam suas horas de trabalho, não teriam nenhuma compensação salarial, teria uma redução equivalente no seu salário, né? Só depois o governo vai usar os recursos do seguro-desemprego para socorrer as empresas e pagar parcialmente a folha salarial. Então, tem uma economia política complicada no sentido de que o governo não teve um planejamento prévio, coerente, no enfrentamento da crise. Ele foi adotando medidas a reboque. Conforme nós fomos ver, acabou que essas medidas tiveram efeitos importantes na economia. Pois bem, essas medidas, se a gente pudesse resumir de forma simples as principais medidas, primeiro, por parte do Banco Central, houve uma ação inicial contundente de injetar liquidez no setor bancário. Injetar liquidez de que forma? Reduzindo os depósitos compulsórios, que incidem sobre os depósitos dos bancos, aliviando os coeficientes de capital, ou seja, o volume de capital próprio, quer dizer, de patrimônio líquido que os bancos têm que ter em função do grau de risco das suas operações ativas, né? Tudo isso, né, permitindo que os bancos passassem a ter mais recursos para emprestar. Na verdade, acabou que essas medidas não tiveram efeitos relativamente pequenos, e, particularmente, os bancos passaram a fazer a rolagem das dívidas das grandes empresas que têm colaterais para oferecer para os empréstimos, né? E as pequenas empresas passaram a ter seu crédito bastante racionado, e essas empresas são particularmente importantes porque elas são bastante intensivas em termos de trabalho. Então ficou essa questão, né, de um racionamento de crédito, e, na realidade, o crédito só veio a se aliviar, desanuviar, quando o governo o Tesouro Nacional injetou recursos nos fundos garantidores de crédito. Tem um fundo garantidor de crédito operado pelo Banco do Brasil, outro operado pelo BNDES, com programas de financiamento para pequenas e médias empresas, que o fundo de garantidor de crédito é importante porque ele dá garantia
aos empréstimos. De que se trata essa garantia? A garantia de que, no caso de não pagamento dos empréstimos, no caso de default, eles cobrem às instituições financeiras o prejuízo causado pela inadimplência. E, com isso, o Pronamp, por exemplo, desses planos, ele passou a ter uma participação importante. Já um outro programa, que foi o PESE, que era um programa voltado para pagamento da folha de pagamento, ele era feito o recurso era depositado direto na folha de pagamento dos trabalhadores, mas obrigando a firma a manter os trabalhadores empregados, né, se comprometendo a não desempregar os seus trabalhadores. Ele teve um problema em função de que o Tesouro entrou com 85% dos recursos, mas 15% dos recursos eram para instituições, por parte das instituições bancárias. Elas não queriam sequer aportar, né, esses 15% dos recursos em cada empréstimo. Teve o auxílio emergencial, né, que foi importante, uma medida que teve efeitos importantes de atenuar a queda da renda, particularmente nos segmentos de mais baixa renda. Atingiu, né, uma população grande, cerca de 60 milhões de pessoas no Brasil, e teve efeitos importantes do ponto de vista de reduzir, inclusive, o nível de pobreza da população nesse período de pandemia. Essa foi aprovado R$ 600, né, durante 3 meses, depois renovou mais 2 meses, e, finalmente, para os 3 meses finais do ano de 2020, foi aprovado R$ 300, pagamento de R$ 300 mensais. Por último, teve a questão da compensação parcial da redução de jornada de trabalho. As empresas podiam fazer a redução de até 70% da jornada de trabalho, e reduzindo o pagamento de salário proporcionalmente, mas o governo entrou, conforme eu mencionei, com recursos do seguro-desemprego para compensar parcialmente, particularmente numa determinada faixa de renda, o pagamento dos salários, né? Então, o que a gente observa? Que esse conjunto de medidas, né, de auxílio emergencial, pagamento parcial de salários do segmento formal dos trabalhadores, o crédito finalmente deslanchando, evitando uma situação de insolvência para muitas empresas, elas acabaram funcionando como uma política contracíclica keynesiana, né, no sentido de atenuar a queda na renda privada, mantendo razoavelmente a renda e, com isso, atenuando a queda do PIB, né, do Brasil. Importante dizer que ali no início, em abril, né, no início ainda da pandemia, as projeções do FMI eram de uma redução de cerca de 8,8% no ano de 2020, e já as novas projeções do FMI estão aí na ordem de 4,5%, né, de redução do PIB em 2020. Só para um termo de comparação, na América Latina, né, a redução do PIB, né, segundo as projeções do FMI, vai ser por volta de 8,5%. Né? Então, o Brasil vai ter uma redução menor do PIB em comparação com as outras grandes economias da América Latina, em função do conjunto de medidas contracíclicas adotadas. Qual é o problema agora? O problema do governo é como sair da crise. Vai acabar o auxílio emergencial em dezembro, a economia, né, os agentes estão endividados, as exportações não cresceram um pouco, teve um certo crescimento nas commodities, né, mas não consegue puxar a economia, né, tanto para frente. Investimento privado caindo, né, o consumo caindo,
e cairá mais ainda com o fim do auxílio emergencial, e o governo está respondendo ao período pós-pandemia, retornando uma política de um retorno ao velho normal. Quer dizer, o retorno ao velho normal é qual? A política de reforma, de adoção de reformas liberais, por exemplo, no caso da reforma administrativa, e o retorno ao teto de gastos. O teto de gastos vai resultar, num momento de forte desaceleração. A economia brasileira está com uma taxa de desemprego de mais de 2%, essa taxa vai crescer mais ainda até o final do ano, e com uma ociosidade da capacidade produtiva muito forte, e o teto dos gastos, o governo vai ser obrigado a fazer um ajuste fiscal muito forte, jogando a economia ainda mais para baixo. Então, isso vai desacelerar a economia, vai ter uma recuperação, naturalmente, houve uma desaceleração forte em 2020, mas essa desaceleração tenderá a ser bastante baixa, 2%, 2,5% ao ano, no ano que vem, uma recuperação muito medíocre. Então, essa é uma questão. Ou seja, houve um keynesianismo de ocasião, mas a partir de 2021, o que o governo está prometendo é uma volta precipitada a políticas ortodoxas, que, sem dúvida, vai comprometer o crescimento econômico e, sobretudo, agravar uma crise social que foi contida pelas medidas emergenciais, mas que vai aparecer com grande força durante 2021. Tá? Ficamos por aqui, foi um prazer tê-lo aqui no nosso curso. Até a próxima.